Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar. E hoje eu trago para vocês aqui os palpites deste dia 30/6, último dia do mês. Bora pra cima, eu tô gravando um pouquinho antes do jogo do Brasil, então eu nem sei ainda se a gente passou do Japão. Mas vamos trocar uma ideia sobre esses 3 jogos da Copa do Mundo e rapidão esse joguinho da Série B, passar as minhas análises, tá? Tudo que a gente vai buscar nesse jogo, todo o meu planejamento de trabalho para você evitar surpresas e zebras e no final a gente monta aquele pingão, combinado? Então já se inscreve no canal e deixa o gostei e bora lá. Para começar, a gente tem um jogo aqui da Costa do Marfim contra a Noruega. Costa do Marfim aqui com a cotação de um time não tão favorito e Noruega com a cotação de 2. Eu até concordo, tá? Se a gente pegar ali elenco por elenco, a Noruega tem um elenco um pouco mais forte. O nível de dificuldade ali dos enfrentamentos da Noruega antes da Copa é nível ali Europa, então tem um pouco de um nível maior de dificuldade, obviamente, do que a Costa do Marfim. Mas enfim, Costa do Marfim é uma baita seleção, né? Se a gente puxa os últimos jogos aqui e essa fase de grupos, a gente vai ver que ela perdeu para a Alemanha, mas jogou muito bem, tá? Foi um 2-1 aqui de derrota para a Alemanha, mas onde ela abriu o placar, onde ela teve chance de ampliar, onde ela poderia ter arrancado esse empate da Alemanha. Ganhou do Equador, beleza? E ganhou aqui do Curaçao. E os amistosos aqui antes da Copa, ela ganhou da França, ganhou da Escócia, da Coreia do Norte. Então, assim, é uma baita seleção, vem jogando muito bem, o time bem organizado. Tem como principal destaque o Diomandé, né? Muito bom. Tem muitos times da Europa aí querendo ele, Liverpool, PSG. Então, enfim, é uma boa seleção organizada. E o principal que eu gosto muito dessas seleções africanas, garra, raça. Seleções africanas ali entram com a vontade que os times europeus não têm tanto, né? As seleções europeias. Mas, do outro lado, a gente tem simplesmente uma Noruega com um viking bizarro goleador chamado Haaland. Não tem como, né? Não só o Haaland. A gente tem jogadores ali do Bodø Glimt, tem o próprio Odegaard, tem Sorloth. Então, assim, do meio pra frente é uma seleção da Noruega muito boa. Porém, peca um pouco na defesa, tá? Então, a gente puxa os jogos da Noruega, tomou de 4-1 pra França. Obviamente, o time reserva, misto, poupou os principais jogadores. Isso também é um ponto interessante, tá? A Noruega poupou seus principais jogadores nesse jogo. Então, Haaland tá descansado, Odegaard tá descansado. Os caras estão todos ali prontos para esse jogo. Ganhou de Senegal, mas tomou 2 gols. Tomou um golzinho para Iraque, 1-1 com Marrocos, 3-1 contra a Suécia, perdeu para a Holanda de 2-1, 4-1 da Itália, tomou um gol para a Estônia, para a Nova Zelândia. Então, é o que eu tô falando. É um ataque muito forte, capaz de produzir muitos gols. É muito ofensiva a seleção da Noruega, porém a defesa peca um pouquinho. Então, eu não duvido de ambas as equipes marcam. Então, vamos pro mercado para ver o que a gente tem de interessante. Vamos lá, então, pra gente ver o que a gente tem de interessante nesse jogo, tá? O que eu gosto para começar? Eu acredito que a Noruega marque, mas não marque ali muitos gols. Então a gente pode pegar uma linha de multi-gols, que eu acho bem interessante. Olha, um gol da Noruega tá 1,20. Mas se a gente vem cá e pega, por exemplo, de 1 a 3 gols da Noruega, a gente tem aqui uma cotação de 1,30. Eu acho que 3 gols a Noruega pode achar, porém 4 gols eu já acho demais. Ou então, se quiser aumentar só um pouquinho, pode pegar de 1 a 4. Né? Que aí você aumenta ali 0,2 a relação à Noruega para marcar de 1,20, tá? De 1 a 4 gols na Noruega, mas eu duvido muito que a Noruega saia desse jogo sem marcar gol. Eu acho sim que o ataque da Noruega é muito forte e capaz de marcar. O que a gente pode pegar também? A gente pode vir também aqui no mais de 1,5 na partida e um desses gols sendo na Noruega. Olha aqui, uma cotação de 1,36. Bem interessante, tá? Cotação de 1,36 para 2 gols no jogo e um desses gols obrigatoriamente tem que ser da Noruega, tá? O que eu gosto também? Um under cartões. Então, se a gente for pegar aqui uma linha de menos de 5,5 cartões, essa cotação nossa vai para 1,50. Olha que bilhetinho perfeito, papai. 2 gols no jogo, beleza? Um gol deles da Noruega e menos de 5,5 cartões, 1,50, tá? Bem interessante essa linha. Outra coisa que eu gosto, especiais de jogadores, tá? Puxar ali defesas a favor da Noruega, porque Costa do Marfim vai chegar. Então olha aqui que interessante. 2 defesas do goleiro da Noruega tá pagando 1,33. Gosto também. Outra linha que eu acho bem interessante, combos, marcar ou dar assistência. A gente pode pegar aqui o Odegaard, 2,60, porque quem cobra escanteio é o Odegaard, quem cobra falta é o Odegaard, e ele é um cara muito presente ali na ponta da área, que pode servir ali tanto o Haaland quanto o Sorloth.
Então, acho bem interessante para ele marcar ou dar assistência. Então, 2,60 eu acho uma linha bem interessante. Obviamente, também pegar um gol do Haaland em busca de artilharia, né, e tudo mais, tem muito valor, né? O gol do Haaland aqui a 1,50. Eu acho uma cotação bem baixa, mas é interessante, tá? E aqui os especiais de jogadores, a gente pode puxar finalizações do Haaland dentro da área. Eu acho também bacana, ó. Vamos pegar aqui, ó. 2 chutes ao gol do Haaland dentro da área, que é onde ele fica, tá? Dificilmente o Haaland vai finalizar de fora da área. Normalmente vai ser dentro da área mesmo. Então também é interessante a gente, né, garimpar um pouco disso daqui. Gosto muito de escanteio, se for da Noruega. Porém, se a Noruega abrir o placar cedo, aí já quebra essa expectativa. Eu gosto muito da Noruega ali, da Costa do Marfim mais recuada, e a Noruega ali, indo pra cima, acho que ela tem capacidade de produzir muitos cantos. Mas é o que eu falei, se o gol da Noruega for muito rápido, aí já quebra essa expectativa de escanteios. Porém, uma linha aqui de escanteios no primeiro tempo para a Noruega, vamos ver como é que tá aqui. 3 escanteios, eu queria só 2, não tem. Então, para marcar mais no primeiro tempo, 1,69. Boa, tá? Noruega para ter mais escanteios no primeiro tempo, 1,69. Então, essas são algumas coisas que eu gosto, é um jogo bom de trabalhar, e é o que eu falei, não duvido desse ambas, tá? Acho que o Costa do Marfim tem sim capacidade de achar um gol nessa Noruega. Se achou um gol na Alemanha, então não vai achar na Noruega. Noruega que tá tomando gol ali nos últimos 10 jogos, acho que tomou em 10 ou em 9. Então, assim, tem muito valor isso daqui, tá? Mas a linha principal eu gosto de 2 gols, um deles da Noruega e menos 5,5 cartões a 1,50. Show de bola? Continuando aqui, então, a gente vai ter França contra Suécia. França com a cotação de 1,27 extremamente esmagada, não concordo, porém tem valor isso daqui, obviamente, né? Para o mercado, eu concordo com essa cotação, 1,27 é realmente isso, a França é muito favorita a vencer a Suécia, porém não concordo, tá? O que é o pecado da Suécia? A defesa, mesma coisa da Noruega, ataque muito forte, defesa extremamente frágil. Os últimos jogos da Suécia, 1-1 com o Japão, 5-1 para a Holanda, marcou 5 na Tunísia, mas sofreu aqui 2 gols para a Grécia, sofreu 3 gols para a Noruega, sofreu 2 gols para a Polônia, sofreu um gol para a Ucrânia, sofreu aqui um golzinho da Eslovênia, sofreu 4 gols da Suíça e sofreu um gol para Kosovo. Irmão, dificilmente a França não marca um gol aqui. Dificilmente a França não marca. Porém, também não duvido de um ambas, tá? Porque a Suécia pode sim achar um golzinho nessa França. Uma França tomou gol para a Noruega, uma França tomou gol para Senegal, beleza? Mas enfim, na teoria, realmente a França é extremamente favorita para esse jogo. Mas eu não pegaria essa vitória a 1,27, eu acho bem fraquinha, tá? Eu gostaria de uma vitória um pouco maior. Então, talvez ali, se der uns 30, 40 minutos, ainda tiver 0-0 no placar, pode ser que aumente ali essa vitória da França, aí sim compensa. Até porque o segundo tempo da França e da Suécia tem sido melhor. Vou te mostrar, quer ver? A média de gols marcados e sofridos da França é de 2,30 e marcados e sofridos da Suécia de 2,30, tá? Olha aqui, a França marca a maioria dos seus gols no segundo tempo. Olha aqui, nos últimos 10 jogos, a distribuição, 6 gols marcados dos 60 aos 75 e 6 gols marcados dos 76 aos 90. Então a França marca muito no final do jogo, muito no segundo tempo. E a Suécia não sofre tanto, mas essa expectativa aqui da França é interessante, tá? Então vamos pro mercado. Vamos então aqui pro mercado, como eu disse, eu não gosto da vitória da França ao 1,25, muito baixa. Mas, por exemplo, para completar aquele bilhetinho lá que eu deixei para vocês no jogo passado, esse 1,11 aqui é interessante, aquela cotação vai para 1,70, aí já dá para dar uma carguinha. Mas, enfim, vamos lá. O que eu gosto nesse jogo, tá? Especiais de jogadores, eu gosto muito do Mbappé para marcar ou dar assistência a 1,35 e gosto também do Olise para marcar ou dar uma assistência a 1,48. Obviamente para completar um bilhete, beleza? Cartões, eu não vou pegar nenhuma linha over cartões e muito menos uma linha under cartões. Mas na minha opinião, 2 cartões a 1,22 é extremo valor, tá? Tem que estar pegando aqui para duplar com alguma coisa. Escanteios eu tô fora, não gosto muito. E a gente pode vir aqui então no criar aposta. Vamos lá. A gente vai de um gol da França, na verdade vai estar uma linha muito ruim, né, o gol da França. Então a gente vai no gol do segundo tempo, tá? Que eu falei que tem muito valor. Deixa eu pegar aqui. Segundo tempo para ter um gol da França. 2,5 tá pouco, eu queria um 3,5 da Suécia. 2,5 eu não animo, então vamos para a França vencer um dos tempos. Tá aí, olha aí, odd de 1,73, tá? Segundo tempo tem que ter um golzinho da França, perfeito. Padrão bizarro de gols da França no segundo tempo. 2 cartões no jogo e França para vencer um dos tempos. Aí a gente meio que coloca um pouco mais de critérios na vitória da França. Eu acredito que vença, mas a gente coloca um pouquinho mais de critérios. Agora, se realmente quiser a vitória da França, não tem problema, irmão, de verdade. A França tem tudo para ganhar esse jogo. O jogo aqui é para 3-1, 3-2, 4-1 França ali, tá? Então, essa linha aqui tá interessante demais, tá? 2 cartões no jogo, gol da França no segundo tempo e a França para vencer. Realmente a França tem tudo para vencer esse jogo, combinado? Seguindo então, esse jogo do Botafogo de São Paulo e CRB, só dar uma olhadinha aqui como é que tá sendo.
Cara, duas equipes aqui beirando a zona de rebaixamento, né? O CRB marca muito gol, olha, 23 gols marcados, 24 gols sofridos. Uma média bem forte de gols aqui do CRB. Mas, cara, em dia de Copa do Mundo, 3 jogos bons igual a gente vai ter, Costa do Marfim, Noruega, França, Suécia, México e Equador, eu tô fora de Série B, tá? Não vou pôr dinheiro nisso daqui, não. México e Equador, vamos lá. Cara, o México fez uma boa fase de grupos, beleza? Mesmo classificado, ele venceu a República Tcheca, venceu a África do Sul na estreia, venceu a Coreia do Sul. Então, assim, 9 pontos, 6 gols marcados, nenhum gol sofrido, bizarro, tá? E o Equador aqui, ele era obrigado a vencer a seleção da Alemanha e ele venceu. Mesmo a Alemanha ainda ali com um time mais misto, não tão interessada, Equador venceu, fez a sua parte. Só que o Equador fez um baita jogo contra a Costa do Marfim, eu gostei bastante, e também fez um bom jogo contra o Curaçao, tá? O detalhe foi não achar esse gol contra o Curaçao. Vamos puxar aqui. 0-0 contra o Curaçao, mas foi um amasso, tá? Foi a melhor atuação de um goleiro nessa Copa do Mundo, foi esse goleiro aqui do Curaçao contra o Equador. Nota 10, pegou tudo, entendeu? E aqui um golzinho no final da Costa do Marfim, mas o Equador fez um bom jogo. E aqui 2-1 contra a Alemanha. Então, assim, Equador tem uma seleção muito forte, é uma seleção boa, uma seleção bem organizadinha, só que peca muito nessa finalização ali, nesse último passe, nessa finalização a gol. Ener Valencia perde muito gol. E já o México, olha aqui a sequência do México, tá? Pelo menos 10 jogos de vencibilidade. Antes da Copa venceu Gana, Austrália, Sérvia. A própria fase de grupos aqui foi muito forte e o México tá em casa, irmão. Esse jogo aqui eu acho que vai ser em Guadalajara. É um jogo ali, ou então vai ser no Estádio Azteca, se eu não me engano. Mas enfim, em casa, torcida em peso, México anfitrião, loucura, tá? Então eu gosto muito dessa seleção do México para não perder. Eu acho que em casa ele vai fazer o seu papel. Só que o Equador é uma seleção que pode dificultar. Então assim, primeiro de tudo, eu acho que é um jogo mais travado, mais under, mas eu gosto muito desse México. Bora pro mercado. Bora caçar aqui então o jogo do Equador, beleza? Ó, eu não arriscaria classificação. Acho perigoso. Mas um dupla chance México encaixa, tá? Novamente, o gol primeiro e segundo tempo eu acho complicado porque não tem como muito esperar gols nesse jogo, tá? Muito menos aqui jogadores para marcar, finalizar, chutar o gol, eu não gosto. Cartões eu acho interessante a gente buscar uma linha de pelo menos 2 cartões, mas ó, o mercado já sabe que esse jogo é over cartões e realmente é, tá? O México tem tomado muito cartão, os jogos do México têm sido muito over cartões, então as linhas estão esticadas, vão ficar de fora. Escanteios também, tô fora. Vamos pegar o básico aqui, que é o quê? México ou empate e pelo menos um golzinho do México, tá? Vamos lá, pelo menos um golzinho do México. Então o México não pode perder e tem que marcar pelo menos um gol, E também a gente pode, não, a linha de gols também tá osso. Então é isso, o que eu tenho para esse jogo. México ou empate, ou seja, o México tá em casa, tá? O México não vai perder esse jogo e pelo menos um gol ele marca. Pode ser 1-1, pode ser 2-2, então eu não vou pegar essa classificação, mas México para não perder e um golzinho do México, eu acho bem interessante, tá? Bora montar um bingo então pra gente fechar? Vamos lá. Deixa eu lembrar, Costa do Marfim. Montar um binguinho aqui, ó, de 4, alguma coisa bem safe, tá? Vamos lá. Eu vou pegar 2 gols entre Costa do Marfim e Noruega. Um dos gols da Noruega, beleza? E vamos aqui também de 2 cartões, beleza? Vamos lá no jogo da França agora. França e Suécia, eu vou de vitória da França, não tem como, né? Vitória da França, pelo menos 2 gols no jogo, tá beleza? E eu vou pegar também 2 cartões. Show de bola. E agora, o último jogo, né? O jogo do México. Eu vou pegar de 1 a 3 gols do México, tá? México vai marcar pelo menos um gol e no máximo 3. Cotação de 4,35. É isso, ó, de 4,35, beleza? Eu vou soltar isso aqui lá no meu grupo gratuito. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Deixa um comentário aí do que achou. Se inscreve no canal, deixa o gostei. Que seja um dia muito lucrativo de Copa do Mundo pra gente. Tamo junto. Valeu!